Pra mim pode, Pro. Beleza, vamos lá. Bom, eu pedi que vocês abrissem o livro aí na página 63, né? E a gente vai falar hoje dos verbos que têm as terminações am e os verbos que têm as terminações ão, tá bom? Lembra que toda vez que a gente fala em verbo, a gente fala no verbo que tem a terminação ar, er, i, certo? Vocês se lembram disso? Então, todos os verbos, a gente tem essa terminação, ar, er, i, né? E aí eles estão no presente, passado e futuro. Futuro. Né? Então, o presente é o que está acontecendo exatamente neste momento. Passado é o que aconteceu até agora, não é? E futuro é o que vai passar a acontecer, né? Vocês se lembram disso? Sim. Então, tá bom. O que é importante a gente lembrar? Tá? Quando a gente fala em terminações am e ão. As terminações am, tá? Elas indicam que o verbo está no passado. Tá? E os verbos com terminação ão indicam que o verbo está no futuro. Tá bom? Então, por exemplo, lá o nosso livro, como vocês podem olhar ele, fala assim, ó, escravos de Jó jogavam caxangá. Peraí. Certo? Então, ele retirou aí essas duas pequenas frases daquela música que a gente estava ouvindo na semana passada, não é? Então, quando ele fala escravos de Jó jogavam, jogavam é um verbo do jogar, certo? Quando eu falo no presente, eu falo que eu estou, que eu jogo, né? Nesse momento eu jogo, ou estou jogando, não é? Então, vamos por aqui, só para a gente entender. Então, aqui eu posso falar que eu jogo nesse momento, né? Falando o quê? Certo, Clarice? Página 63. Tá? Então, a gente está falando, Clarice, ó, dos verbos que terminam em am ou ão, tá? Lembrando que os verbos que começam com ar, terminam em ar, é, ir, e os verbos podem estar no presente, no passado e no futuro, tá? Só que todo verbo terminado em am, com M, é porque ele está no passado. E todos os verbos que terminam em ão, a, o, tio, é porque esse verbo está no futuro. Então, pensando naquela música Escravos de Jó, jogavam caxangá, essa frase está onde? No presente, no passado ou no futuro? Passado. No passado, né? Então, aqui, por exemplo, quando eu falo de escravos de Jó, eu estou falando na conjugação de eles. Então, eles jogam agora. Tá bom? Então, no passado, a gente vai usar o eles. Opa, deixa eu aumentar aqui só para ficar bonitinho, para ficar bem. Vem para cá você. Então, no passado, eles jogavam. E no futuro, eles jogam.
tá? Então, esse é um tipo, por exemplo, de coisa que eu costumo ver na hora que eu estou fazendo correções, né? Se eu percebo que vocês ainda têm dúvida de quando a gente usa o AM no final da palavra ou o AOT no final da palavra, tá? Então, quando a gente está falando em qualquer coisa do passado, a gente vai usar o AM. Quando a gente está escrevendo qualquer coisa referente ao futuro, a gente vai usar o AOT, tá? Se a gente for pensar, Tá. por exemplo, nessa palavra, nesse contexto, ficou fácil agora, né? Porque eu já sei que o AM, ó, jogavam, é no passado. E eles jogam, que é no futuro. Tudo bem? Se a gente for pensar num outro verbo, eu vou dar aqui um outro verbo, vamos ver se vocês entendem. Ficar. Então, aqui a gente falou do verbo jogar, tá? Vamos falar agora do verbo ficar, tá? Vamos pensar também em eles. Eles o que hoje? Como que a gente conjuga esse verbo? Vamos pensar numa frase para pensar melhor. Eles vão ir ao jogo. Não, Eles vão ficar. Com o quê? Bom, vamos pensar lá, tá? O verbo é ficar. Eles no presente, como que é que fica esse verbo? No presente, como que fica? Eles jogam. Eles Ficar, jogam. ficar. O verbo é ficar. Eles o quê? No presente. Eles ficam. Eles ficam felizes, eles ficam tristes, certo? No passado, como que a gente vai conjugar? Eles o quê? Eles. Agora. Ficam. Ficavam. Com a M, ó. E no futuro, como que fica? Ficarão. Certo? Percebam que quando a gente pronuncia, a gente também pronuncia com uma certa diferença, né? Na hora que a gente vai falar, olha só, eles ficam, eles ficavam e eles ficarão. Vamos pensar na sílaba tônica do ficam, ficavam e ficarão? Qual que é a sílaba tônica de ficam? Cão. Ficavam. Ficar. Ficarão. Rão. Certo? Tudo bem até aqui? Sim. Ótimo. Então, vamos responder o exercício número 1. Então, exercício número 1. Deixa eu apagar aqui, tá? Exercício número 1, olha lá. Leia outra cantiga de roda muito conhecida e responda às perguntas seguintes. É o cravo e a rosa. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar.
Circule nos verbos da cantiga as palavras que indicam uma ação ou um estado. Quais são as palavras que estão aí que indicam uma ação ou um estado? E que são verbos? Brigou, brigou. Brigou. Próximo. Ferido. Não. Antes. Saiu. Do verbo sair. Saiu. Tá? Então, brigou de brigar. Ficou Saiu doente. de sair. Ficou Não. doente. Doente não é verbo. Ficou é. Ficou do verbo ficar. Foi. Foi do verbo ir. Muito bom. Tem mais um aí. Roda. Não. Visitar. Mas ele não termina com a... Vamos lá, tem mais 3. Mas ele não termina com a E. Oi? Mas ele não termina com a, E, I. Quem que não termina com a I? O... Como não, Sossô? Tá escrito aí na tela. Visitar, termina com AR. Aqui, Sossô, ó. AR, ó. É porque aqui os verbos estão conjugados. Então, por exemplo, brigou é de brigar. Certo? Saiu é de sair. Ficou é do verbo ir. Oh, desculpa, professora. Ficar, tá? O foi é do verbo ir. Visitar do verbo visitar. Qual que é o próximo? Chorar, chorar. Também, mas tem outras duas antes. Teve, do verbo ter. E fosse, do verbo por. E o chorar que você falou. Certo? Sim. Então vamos lá. Podem resolver aí. Pronto? A gente pode seguir para a letra B? Pera aí. Tá bom? Por que ninguém tá falando nada? Pois é. Hã? Pois é, eu também queria saber. Pronto aí, terceiro ano? Podemos seguir? Põe um joinha aí para mim, Murilo e Clarice. Senão eu fico perdida, não sei se eu posso seguir. Ô, professora, cadê o... Ah, não, deixa. Fechou? Uhum. Pronto, professora. Professora, desculpa o atraso. Tudo bem. Vamos ver se eu consigo colocar aqui de uma forma que quem for chegando não se perca tanto. A gente está na página 63, tá bom? Quer dizer, 63 não, 64.
A gente está falando dos verbos que terminam em am ou ão. Então, o am é todos os verbos que estão no passado e o ão, todos os verbos que estão no futuro. Tudo bem? Puxa, misturou tudo aqui, né? Tudo bem, Esther? Então, no exercício 1, está pedindo para a gente circular os verbos da cantiga que significam ação ou estado. Desculpa. Tá? Então, estão aí os verbos 67, professora? 64. Então, aqui é o exercício A, tá? Agora a gente vai para o B. Como eu não sei se Murilo e Clarice estão acompanhando, eu vou dar continuidade aqui, tá bom? Bom, aí na B, complete as frases utilizando o verbo que está entre parênteses no tempo correto. Então, aí tá assim, ó. Ontem, o cravo e a rosa. Se foi ontem, a gente está falando do verbo no passado, certo? E aí, esse brigaram. Mas esse brigaram vai ser com AM ou AOTIL? AM. Exatamente. Aí depois, o cravo e a rosa, muito tristes com a briga de ontem. Ficar. Se é ontem, é com AM ou AOTIL? Sofia, tô igual Ficaram. você. Ficaram com o quê? AOTIL ou AM? Tá perguntando pra quem? Para você responder. Tá. Com... Você fala... Brigaram. Ficaram, né? Com AM. Ficaram. Com a M, é igual o outro, só que Isso. com... ficaram. Isso. O próximo é, como o cravo e a rosa se amam muito, certamente eles de bem amanhã. Ficar. Esse ficar Ficaram. é com AM ou AOTIL? A gente está falando de amanhã. Ótimo. Ficarão. Pronto? Sim. Então, bora lá. Exercício número 2. Leia a coluna de verbos e pinte-os de acordo com a legenda. Então, a gente vai fazer assim, ó. Ao invés da gente já ir pintando, vamos primeiro pensar, aí eu coloco aqui na luzinha e depois vocês pintam. Pode ser? Então, Ô, professora, mas também pode só, tipo, marcar um X em vez de pintar. não, porque aí a gente tem 3 situações diferentes. Então, eu vou colocar aqui, ó. Passado, presente e futuro, né? O passado vocês vão pintar de vermelho, certo? O presente vocês vão pintar
O presente vocês vão pintar de verde. E o futuro vocês vão pintar de amarelo. Só que é como eu falei, vamos fazer assim. Nossa, então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou falando, a gente vai dizendo se é passado, presente ou futuro. Depois vocês pintam. Pode ser? Porque aí fica de uma forma bem organizada e a gente não corre o risco de errar. Então vamos lá. Sim. Estudaram. É passado, presente ou futuro? É? Passado, passado. Passado, né? Então, estudar. Próximo. Cantarão, que é a palavra que está ao lado. Verde, verde. Cantarão, futuro, tá? Cantarão. Ao lado a gente tem morde. É presente, passado ou futuro? Morde. Presente. Presente. Pinta, presente, passado ou futuro? Presente. Vende, presente, passado ou futuro? Presente. Assistirão. Futuro. Futuro. Viajaram. Futuro. Passado. Sorriram. Presente. Passado. É AM. Comprarão. Futuro. Então, podem pintar. Tá. Sorriram também é passado? Sorriram, passado. É AM. Professor, então uma das palavras com M no final quer dizer que é passado? Exatamente. E a ótimo futuro.
Pronto aí? Não, Pro, calma aí. Falta Peraí. só o amarelo Peraí. agora. Falta só agora a palavra de amarelo. Vou terminar o verde e vou pro amarelo. Agora vou pro amarelo. Estamos entrando nos últimos 10 minutos da nossa aula, tá bom? Volta Pronto. o link. Eu terminei, pronto. A gente tem 20 minutos de intervalo entre esse link e o outro, Tá bom. tá? Mas vamos terminar por aqui. Então, todo mundo já concluiu a atividade? Peraí. Eu já. Só falta o verde agora. Eu já fiz um amarelo e um vermelho. Então, quando você terminar aí, Sofia, você me avisa para eu poder seguir, tá? Tá. Verde. Pronto, professora, pode seguir. Beleza, então. Então, vamos para o livro agora, página 66. Bom, olha lá. Está escrito assim, ó. Você já conheceu algumas brincadeiras infantis em que as crianças formam uma roda, dão-se as mãos e cantam músicas, executando movimentos corporais. São as cantigas de rodas, nascidas na cultura popular, passadas de geração a geração e cujas principais características são estrofes e versos, o uso de rimas e palavra da cultura regional. Foi isso que a gente conversou na sexta-feira, né? Essas cantigas, elas são rimadas, Sim. elas possuem estrofes, possuem versos, e elas utilizam, às vezes, de palavras regionais que a gente talvez não utilize no nosso dia a dia, né? Essas palavras de cunho mais regionalista, né? Aqui, no exercício número 1, a gente tem 7 minutos, teoricamente dá tempo, tá bom? Tá pedindo para que a gente organize as palavras e encontre o nome de 5 cantigas de roda. Então, pode começar aí. Já encontrei um. Pode falar? Pode, qual que é? Borboletinha. Borboletinha. Borboletinha, é a primeira, né? Sim. Caranguejo. Qual que é? A segunda. A segunda. Tá fácil, né? Professora, mas não vai caber caranguejo inteiro. Cabe? Cabe sim, Gi. É caranguejo ou Indiozinho. Caranguejo não tem o Igi. Ah, tá. Índiozinhos, né? É a terceira.
É índiozinhos ou índios? É, Não, índios. professora. Índiozinhos. Índiozinhos. No plural. Índiozinhos no plural. Margarida. Margarida. É a quarta palavra. Falta só mais uma. Pirulito. Pirulito. Então, na ordem ficou borboletinha, caranguejo, não é caranguejo, é caranguejo, indiozinhos, margarida e pirulito. Professora, a gente vai continuar com o português na próxima aula? Sim. Professora, qual que é a... Nossa, Pro, falta pouco para acabar português. Qual que é a quarta palavra mesmo? Oxe. A senhora saiu, né? Foi dar uma volta, voltou. Não, professora, eu fui colocar grafite aqui na lapiseira. Margarida. Isso é uma cantiga de roda chamada Margarita? Sim. Pra mim, Margarida é Falta manteiga. Nossa, Falta um manteiga não, Margarida. Essa Temos antiga, 3 minutos ainda. o meu No tá item errado. 2, está pedindo para separar as sílabas dos nomes das cantigas de roda, dessas que a gente acabou de escrever aqui. E também está pedindo que a gente sublinhe a sílaba tônica. Então, separe as sílabas, ou sublinhe ou circule a sílaba tônica, tá? Então, pode fazer o exercício A número gente pode 2. fazer 3. Número 2. Professor, você sabe quantas cantigas de roda? Oi? Você sabe quantas cantigas? Abre e fala. Você abre e fecha no meio, eu não entendo o que você está falando. Quantas cantigas? Essas que estão aí na tela. 1, 2, 3, 4, 5. Elas que nós vamos separar. Tudo uma linha só? Professora, vai acabar nossa aula. Então, vai ficar assim. Vamos lá. Bor, le, tinha. A sílaba tônica desta é o ti, tá bom? Vou pôr entre parênteses aqui. Depois, caranguejo. A sílaba tônica é o G. Vocês podem ir fazendo na mesma linha, dividindo por ponto e vírgula, tá? A Esther fez uma cara na hora que ela deu uma linha só. Dá para separar por ponto e vírgula, por tracinho, né? Aí o outro é
Indiozinho. E a sílaba tônica, índiozinho, é o zi. Professora, não vai caber tudo isso. Pode colocar nas anotações? Põe embaixo. Aí, Tá. mar, ga, ri, da. A sílaba tônica é o ri. Depois, pi, ru, li, to. A